Gente, é muito bom falar com vocês mais uma vez por meio desta mídia. Desta vez eu quero falar sobre a importância da oração, eu quero falar sobre a eficácia da oração, eu quero falar sobre o exercício ativo da oração e a oração como permissão para Deus interferir no nosso mundo. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós paramos de orar, Deus, todavia, para de agir, para de atuar no nosso mundo. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos concedendo a Deus a permissão e a autorização para interferir no nosso mundo, nos nossos negócios, no seio da nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças e assim por diante. E eu quero falar sobre a ótica e a perspectiva de Lucas capítulo 18, versículo de número 1, que diz o seguinte: palavras de Jesus Cristo aos discípulos. E ele lhes contou uma parábola com este fim, que os homens devem sempre orar e não desanimar. Essa é a perspectiva que Jesus tem em relação à nossa vida de oração. Este é o desejo do Senhor Jesus, que os homens orem e não desanimem. A oração é uma permissão para Deus agir no nosso mundo, é uma autorização para Deus intervir no nosso mundo. Nós paramos de orar, Deus para de agir. Talvez você esteja pensando que Deus é soberano e Ele não precisa de permissão para agir ou interferir no nosso mundo. É verdade quando você afirma que Deus é soberano, porém é um engano e um equívoco pensar que Deus age além dos princípios que Ele mesmo estabelecera. Ele deu ao homem o livre arbítrio. Então Deus não interfere em nada que pertence ao homem até que ele permita. O que Deus completou, realizou, finalizou na pessoa de Jesus Cristo, o plano de redenção, Deus o fez sem consultar os homens. Por quê? Porque este plano só Deus poderia executar. Porém, no que se refere à minha vida, ao meu mundo, às minhas escolhas, Deus não interfere até que eu diga pelo poder da oração, até que eu diga através da oração: Senhor Jesus, eu permito que o Senhor interfira na minha vida, eu permito que o Senhor interfira na minha família, eu permito que o Senhor interfira na sociedade que eu estou inserido, eu permito que o Senhor interfira na educação dos meus filhos, eu permito que o Senhor interfira no seio do meu casamento, da minha união conjugal, eu permito que o Senhor interfira em tudo que está ligado à minha vida. A oração sempre será o meio pelo qual Deus vai interferir no nosso mundo. Quando eu olho para Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel, ele estava um dia meditando na palavra de Deus, no livro da lei, na Torá, e ele entendeu a partir desta meditação que os anos que Deus havia dito ao profeta Jeremias que duraria as assolações a Jerusalém seria de 70 anos. Então Daniel teve o discernimento, teve a compreensão que já havia passado este tempo. Então veja qual foi a atitude de Daniel quando ele teve entendimento. Mas antes de eu ler o texto de Daniel capítulo 9, versículo 2, eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus disse para Jeremias que o cativeiro, que a assolação de Jerusalém duraria 70 anos, se eu for olhar sobre a perspectiva do que o Senhor havia dito para Jeremias,
ao término de 70 anos, Deus tinha a obrigação de imediatamente tirar Jerusalém daquela condição e restituí-lo de novo à sua terra. Porém, não foi isso que aconteceu. Vejamos o que aconteceu. Daniel capítulo 9, versículo 2 diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Olha, Daniel teve o discernimento que o tempo do cativeiro já havia cessado. Mas Deus ainda não tinha intervido naquela situação. Por quê? Porque Deus, ele intervém no nosso mundo quando nós clamamos e permitimos que ele intervenha. Se não houver ninguém capaz de interceder pela sua nação, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua pátria, então Deus levanta alguém para que este clame, então ele agirá. Mas quando nós nos calamos, quando nós deixamos de orar, Deus também deixa de agir. Porém, Daniel, entendendo que os anos já haviam se findado e que o tempo que Deus havia declarado ao profeta Jeremias já tinha passado. Então, o que Daniel fez? Ele começou a orar ao Deus dos céus. Ele começou a lamentar e a jejuar e a consagrar a sua vida, pedindo para que Deus cessasse definitivamente aquele sofrimento. E a palavra de Deus diz que Deus atendera a oração de Daniel. Quando nós lemos Mateus capítulo 16, versículo 9, nós encontramos o que é a oração sobre a perspectiva de Deus. Aquilo que eu tenho e aquilo que eu trato por simplesmente falar com Deus, abrir a boca e verbalizar algumas palavras sobre a ótica de Deus, sobre a visão celestial, é muito mais do que falar palavras. A oração são chaves que permite abrir portas e fechar portas. Mateus capítulo 16, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Percebe que eu ligo na terra é ligado no céu. Eu desligo na terra é desligado no céu. Eu concordo através da oração com algo, isto é ligado no céu. Eu discordo de algo através da oração, é desligado dos céus. A palavra grega que foi utilizada para as chaves é a palavra kleis. Esta palavra fala de poder e autoridade, fala de domínio. Quando o Senhor disse para Pedro que eu te darei as chaves do reino dos céus, o Senhor estava dizendo: Pedro, eu estou te dando poder, autoridade e domínio. E tudo que você, pela oração, ligares na terra, concordares na terra, será ligado no céu, será concordado no céu. Mas tudo que você discordar, tudo que você orar para que seja
destruído, para que seja aniquilado, também será concordado no céu. Chaves denota o poder de abrir e de fechar. O Senhor Jesus nos diz neste texto, quando ele se refere sobre as chaves do reino dos céus, nesta conversa com Pedro, que todo aquele que professa a fé em Jesus tem as chaves do reino dos céus. Tem o poder de abrir portas e de fechar portas. Se as portas ainda estão fechadas para nós, é porque nós cessamos de orar. Se as coisas ainda não estão acontecendo para nós, é porque nós deixamos de orar. É porque nós deixamos de concordar, de decretar, porque nós não exercemos poder e autoridade sobre essa situação, sobre essas circunstâncias. Oração é dar ao Senhor a permissão para agir no nosso mundo. O Senhor nos deu o poder, nos deu a autoridade, nos deu o domínio. Ele nos deu as chaves. Não são palavras ao léu, não são palavras ditas de qualquer maneira, não. As palavras que o Senhor as tem como oração são chaves que abrem portas e fecham portas. Porém, só para confirmar que o Senhor Jesus é aquele que tem todas as chaves, e Ele nos deu as chaves do reino dos céus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao versículo 18, o Senhor Jesus disse para João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor estava dizendo: eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, eu tenho o domínio sobre quem vive e quem morre. Então, o Senhor nos deu este poder, nos deu esta autoridade, nos deu este domínio. Nós temos o poder e a autoridade e o domínio para abrir portas e fechar portas, para decretar e para destruir. Nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós temos o domínio pelo poder da oração de abrir portas, de destruir portas, de fechar portas, pelo poder e a autoridade que nos foi dado por Jesus de Nazaré. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 12, diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A palavra crê, o Senhor diz, há uma contundência quando ele diz: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. A palavra grega é a palavra pisteio. Esta palavra fala de dar crédito, ter confiança, colocar confiança, estar persuadido, estar convencido, estar totalmente envolvido com esta declaração: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aquele que acreditar, aquele que tiver confiança, aquele que não duvidar no seu coração, mas aquele que acreditar no poder do meu nome, aquele que acreditar nas minhas palavras, ele
também fará as obras que eu faço. Jesus fez muitas coisas extraordinárias. Ele deu vista aos cegos, fez paralítico andar, ressuscitou a mortos, alimentou os famintos, ele trouxe a paz, ele fez prodígios e maravilhas. E ele diz: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Para Pedro o Senhor diz: eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Tudo que pelo poder da oração você concordar, você declarar, será concordado no céu e declarado no céu. Mas tudo que você destruir na terra, declarar na terra, que seja aniquilado, que seja destruído, também será ligado no céu. Aí Jesus vem e nos diz, em João capítulo 14, versículo 12, em verdade eu vos digo, todo aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Mas quando nós olhamos para Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde o próprio Senhor Jesus está conversando com os discípulos e diz: e ele lhes contou uma parábola com este fim, que os homens devem sempre orar e não desanimar. O Senhor usou o verbo legou. Este verbo é uma exortação, é um conselho. O Senhor está aconselhando, o Senhor está nos exortando, o Senhor está nos advertindo que devemos orar em todo tempo, sem cessar, sem desanimar. Nós não podemos parar de orar, porque quando nós paramos de orar, Deus também para de agir no nosso mundo. Mas quando nós oramos e damos ao Senhor a permissão, a autorização para agir no nosso mundo, então o Senhor age no nosso mundo por meio da nossa oração, em resposta à nossa oração. Quando você olha para a história de Abraão, que mentiu acerca de Sara, quando ele disse que Sara era sua irmã, Faraó tomou a esposa de Abraão. Porém, o Senhor se apresentou a Faraó em sonho e disse: não toques na mulher do meu servo, devolve ao seu marido, e eu não tocarei em ti e em teu povo. E peça a ele para que ore em teu favor, então eu atenderei a sua oração e pouparei a sua vida e o seu povo. Se Deus tinha a intenção de poupá-lo, por que teria Abraão que orar para que Deus então realizasse aquilo que ele já desejava realizar? Porque Deus segue os princípios que estabelecera. Sempre que Deus intervém no nosso mundo, Ele sempre intervém por meio das nossas orações, por meio das nossas súplicas. É quando nós clamamos, é quando nós ligamos uma situação com os céus e pedimos: Senhor Deus, intervenha no meu país. Senhor Deus, intervenha nas minhas finanças, intervenha no meu casamento, intervenha nos meus negócios, intervenha nas minhas lutas. Então, Senhor, Ele age em resposta às nossas orações. O Senhor usou então o termo lego, que é uma advertência. O Senhor estava nos advertindo que não devemos deixar de orar e que não podemos
desanimar. O Senhor também usou a palavra dai. A palavra dai do grego significa que há uma necessidade. A palavra dai do grego significa algo que é necessário, significa algo que convém ser feito. Também fala de algo que é certo e adequado. Quando o Senhor Jesus usou o termo grego dai, ele estava dizendo que é necessário. Ele estava dizendo que convém que assim a gente proceda com nossa vida de oração ativa, para que Ele possa agir por meio das nossas orações. Quando o Senhor usou o termo dai, Ele estava dizendo que isto é certo e adequado para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Se você quer ver Deus agir no teu casamento, então dê a Ele permissão por meio da oração. Enquanto você não orar, Deus não fará nada por você. Enquanto você não orar, o Senhor não vai interferir nos teus negócios, não irá interferir nas tuas finanças, não irá interferir no teu trabalho, não irá interferir na tua saúde. Mas quando você ora, clama ao Senhor e dá a Ele permissão para Ele agir na tua vida sem ressalvas, então o Senhor age por meio da tua oração e em resposta à tua oração. O Senhor também usou o termo ekakaio do grego, que significa, que se refere a estar totalmente sem espírito e exausto. Porém, quando o Senhor Jesus usou este termo grego, Ele estava chamando a nossa atenção para que nós não venha permitir que a exaustão e que o espírito abatido venha impedir a nossa vida de oração, venha impedir o exercício de nossa vida de oração. O Senhor está nos chamando a atenção, Ele está nos exortando, nos advertindo, Ele está nos dizendo que é necessário que assim a gente viva. Ele está dizendo que convém que todo aquele que professa a fé nele viva uma vida de oração. Ele também está dizendo que isto não só é algo que é conveniente, mas é algo que é certo e adequado para os que professam a fé em Jesus de Nazaré. Porém, muitos dos problemas ainda estão perdurando nas nossas vidas porque nós deixamos de orar. Nós passamos a confiar na estrutura do mundo. Nós confiamos em A e em B. Nós confiamos no que poderá fazer um político por nós. Nós confiamos no dinheiro, nós confiamos nas amizades, nós confiamos no sistema. Porém, enquanto você não orar para conceder a Deus permissão, autorização para intervir no teu mundo por meio da tua oração, em resposta à tua oração, Deus nada fará. Se nós pararmos de orar, Deus também vai parar de agir. Então, não deixe de orar. Continue orando. Não desanime. E ao seu tempo, Deus irá responder a sua oração. Continue orando. Continue orando. Continue orando e não desanime, pois ao seu tempo, Deus responderá a nossa oração. Que Yeshua nos abençoe e venha avivar cada um de nós, e que venha colocar o desejo e o amor por uma vida de oração, e que o Senhor nos torne homens e mulheres ativos com nossa vida de oração. Que o Eterno te abençoe e que nos conceda a graça para caminhar com o nosso Deus.
Em nome de Yeshua, fique com Deus. Amém.